Ok. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Iremos dar início a mais um ciclo, né, de palestras, de debates, de encontros e reflexões do grupo de pesquisa do DIPEM, do IFPE, Campos do Jardim. Hoje, com a presença ilustre do professor João Tenório, inclusive, um dos primeiros, não é isso, Tatiana, professora Tatiana, um dos primeiros colaboradores com o grupo de pesquisa, quando nos tornamos, né, o DIPEM aqui, nos primórdios do DIPEM. Foi isso mesmo. Quando a gente mudou de nome, João foi o primeiro a fazer uma palestra para a gente. O bom filho, né, a casa torna. Então, seja muito bem-vindo, professor João. Agradecer a presença de todos nessa tarde, agradecer a participação de sempre, né, dos dipendiandos, e aí dizer que estamos à disposição, né, que as questões possam ser também colocadas ao longo da fala do professor João, né, no dia de hoje no chat, e no final a gente vai retomando, haverá um espaço para participação, para interação, e inicialmente fazer um breve relato da biografia, da trajetória do professor, né, do professor João. Bom, o professor João Tenório é doutor em psicologia cognitiva, é professor pesquisador do Departamento de Química da UFRPE, e dos programas de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, do PPGE-CM, da UFPE e UFRPE, e da Rede Nordeste de Ensino, RENOEM. Editor da revista Debates em Ensino e Química, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Aprendizagem de Conceitos Científicos, do NUPAC, e sempre colabora com o DIPEM, vale salientar, né? Como já foi dito, ele foi um dos nossos primeiros, né, pesquisadores convidados a participar, a fazer palestra aqui com o nosso grupo de pesquisa, quando houve a mudança de nome, né, para o DIPEM no ano de 2020, no consagrado ano da pandemia, né, no Brasil. Então, essa palestra vai ficar disponibilizada aqui, né, no canal, no YouTube, do DIPEM, poderá ser acessada também posteriormente, tá certo? Sejam muito bem-vindos. E aí, vamos colocar ao longo da fala também a frequência dos participantes de hoje para registro, tá certo, pessoal? Então, professor, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tatiana, gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, fique à vontade, professor. Boa tarde então, a todos e a todas. Muito obrigado, professora Aline, pela apresentação. Muito obrigado, Tatiana, pelo convite mais uma vez. Para mim é um prazer sempre falar com o DIPEM, colaborar. Queria iniciar também dando os parabéns ao grupo, né, pelos 10 anos que está completando, né, de atuação aí firme, muito relevante, né, em termos de pesquisa na psicologia cultural, sendo um hub, né, aí na região do Agreste, né, formando pesquisadores nessa interface, né, entre os conceitos da psicologia cultural e educação musical. Então, parabéns pela atuação, né, e vida longa aí ao grupo de PEN. O que eu vou falar aqui é uma fala um pouco semelhante à minha primeira lá em 2020. Eu só alterei algumas coisas, né, botando algumas... não sei se o nome certo é avanço, né, mas algumas coisas a mais, né, que a gente tem percebido nos últimos anos, a partir das pesquisas que a gente faz lá no nosso grupo do NUPAC, sobre aspectos que relacionam a memória e a aprendizagem. Né? O título dessa minha fala hoje é Aprendizagem e Construção de Significados, e entenda aí com construção de significados como um dos aspectos centrais da aprendizagem, né? Que é onde metade da minha fala vai ser focada hoje. Né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Um momentinho. Estão vendo minha tela? Sim. Excelente.
Então, vamos lá. E aí, eu vou fazer justamente essa relação com a aprendizagem, né, quando eu estiver falando aí de construção de significados, né? Então, estou juntando as duas coisas aqui, né? Memória e construção de significados em uma perspectiva cultural, né? Por quê? Porque quando a gente fala de construção de significados ou de significação, quando a gente fala de memória, a gente está falando de processos que podem ser entendidos e explicados por outras vertentes. E aí a vertente que eu vou focar aqui é a vertente cultural, né, que vocês aí do DIPEM estão bastante familiarizados. E aí vamos primeiro conceituar o que é memória, né? A gente pode conceituar memória a partir de aspectos fisiológicos. E aí a gente não vai estar negando nada dos modelos culturais que a gente vai estar trazendo aqui essa tarde. Em aspectos fisiológicos, a gente entende a memória como a formação de um padrão de comunicação numa rede neural, uma rede neuronal, certo? Então, a formação de memórias diz respeito à criação desse padrão de comunicação e o fortalecimento dessa rede a partir da formação de novas sinapses, né? E aí, lembrando, né, que a sinapse em uma rede neural, né, diz respeito àquela região, né, do final de um neurônio e o início do outro, né, onde eu tenho o axônio e os dendritos. Então, aquela região ali de comunicação, né, onde eu tenho a transmissão, por exemplo, de neurotransmissores, né, ali eu tenho o que a gente chama de sinapse. Então, quando a gente fala de memória, de formação de uma nova memória, a gente está falando da formação e fortalecimento de sinapses. Então, se, por exemplo, eu tenho uma rede neural formada aí por esses neurônios aqui, ó, aqui nessa rede neural A, eu coloco essa rede neural frente a um estímulo, certo? Esse estímulo, sei lá, vamos pensar que é um número de telefone, né? Então, percebam que, a partir desse estímulo aqui, há um fortalecimento, né, há um incremento na comunicação dos neurônios que pertencem a essa rede neural aqui, e aí eu tenho a formação dessa memória. Então, percebam que C, né, eu tenho neurônios com uma comunicação mais fortalecida do que A, diante do estímulo que foi colocado aqui. Então, isso aqui é quando o sujeito, por exemplo, ele está diante de um número de telefone, ele memoriza, ele decora, e aqui eu tenho o padrão de comunicação que é referente a esse número de telefone. E aí, obviamente, a partir de outros estímulos, certo? Essa rede neural ela pode ser ativada, e que a gente chama de recuperação de uma memória. Então, se, por exemplo, eu estou tentando lembrar o número de telefone que eu memorizei antes, e eu não consigo, e eu sou colocado frente a um estímulo, como, por exemplo, metade desse número, os quatro primeiros números, isso faz com que eu lembre do restante. Então, é o que eu tenho aqui acontecendo em D e E. Então, eu coloquei parte do estímulo que eu tinha colocado antes, né? Isso ativou aquele padrão de comunicação, e aí eu ativei a minha memória B. Percebam que é igual a B. Então, basicamente isso. Então, a memória, né, em termos fisiológicos, diz respeito a esse padrão de comunicação entre neurônios de uma mesma rede neural. E eu tenho fortalecimento de uma memória quando eu tenho o fortalecimento dessas sinapses, certo? Inclusive, em termos fisiológicos, memória e aprendizagem é basicamente a mesma coisa, não há uma diferença, certo? Em termos fisiológicos. Por quê? Porque o que acontece nos dois processos é igual. Então, quando eu tenho a criação de novas sinapses, e essas sinapses, elas ajudam no fortalecimento da comunicação dos neurônios, dessa rede neural, eu tenho aprendizagem. É o que a gente chama de consolidação de uma memória de longo prazo. Então, tem muita gente que até hoje lembra
sei lá, da fórmula de Bhaskara, que viu lá na 8ª série, ou lembra do teorema de Pitágoras, né, que são coisas que são bastante triviais e estão, entre aspas, guardadas aí nessa memória de longo prazo a partir dessa mudança fisiológica que acontece nos neurônios, né, em que eu tenho o fortalecimento dessas sinapses. Também é importante destacar que diante desse padrão de comunicação e a forma como esses neurônios eles se comunicam entre si, eu tenho tipos de memórias, certo? E que vão se diferenciar em termos de tempo de consolidação. Então, tenho um primeiro tipo de memória, que é o que a gente chama de memória de trabalho, que é um tipo de memória mais fugaz, que é uma memória de processamento de informação, né? Então, aquela memória em que eu guardo a informação por alguns segundos, tempo suficiente para eu processar a informação e depois eu esqueço, né? Então, por exemplo, se você está lendo um texto, você está lendo um parágrafo de um texto, e aí você termina de ler ele, e eu pergunto, ok, qual foi a quinta palavra que você leu? Dificilmente você vai lembrar. Por quê? Porque você rememorou o significado daquela palavra tempo suficiente para entender ela dentro daquele contexto do texto e depois passou. Certo? Então, a memória de processamento de informação envolve padrão de comunicação de uma rede neural, envolve também o fortalecimento das sinapses, envolve tudo isso, certo? Porém, em termos de tempo de consolidação, como é um tempo muito curto, a gente chama de memória de trabalho. Nós temos memória de curto prazo, que tem um tempo de consolidação um pouco maior, que é até 6 horas. Essa memória de curto prazo, ela diz respeito àquelas informações que a gente guarda, e sempre que eu falar guarda, entendem guarda, entre aspas, para não ter que ficar fazendo esse sinal direto. Então, é o tipo de informação que a gente guarda e, posteriormente, não vai ser tão útil assim. Então, eu posso esquecer aquilo que eu fiz ontem. Durante o dia, eu posso esquecer o que é que eu comi ontem no meu jantar, eu posso esquecer o que é que eu fiz na última sexta-feira da semana passada. Então, são informações que a gente guarda ali durante um certo tempo, né? E depois, naturalmente, a gente esquece, porque é informação que não foi tão significativa assim e, consequentemente, não houve um fortalecimento tão forte, né, das sinapses naquele padrão de comunicação da rede neural. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, em termos fisiológicos, em termos de fortalecimento de sinapses a partir da formação daquele padrão de comunicação de neurônios pertencentes a uma rede neural. E aí, eu tenho a memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo ela tem um tempo de consolidação maior. E quando a gente vai aqui, quando a gente volta ao modelo de rede neural, né, é quando eu tenho um padrão de comunicação tão forte entre os neurônios de uma rede neural, eu tenho um fortalecimento tão grande de uma sinapse que dificilmente essa informação ela vai ser perdida, certo? Então, a gente chama de memória de longo prazo. Então, basta um pequeno estímulo que a gente recupera ela. Então, eu posso ver uma foto de 20 anos atrás, de uma viagem que eu fiz. E a partir dessa foto que eu vejo, certo? Eu recupero, eu lembro de tudo que eu fiz naquela viagem. Então, isso é um exemplo de que, a partir de um estímulo, eu tenho uma recuperação daquele padrão de comunicação, né, que foi estabelecido antes dos neurônios, rede neural, etc., né? E eu tenho a recuperação de uma memória de longo prazo. Então, coisas que eu vivi há 20 anos atrás, há 30 anos, há 10 anos, há 5 anos atrás, eu ainda lembro. Eu ainda lembro porque foi bem consolidado isso, né? Provocou justamente aquela mudança fisiológica dos neurônios e permitiu uma comunicação melhor entre as sinapses. E dentro de um estímulo, eu lembro de tudo aquilo ali, certo? E aí eu tenho dois tipos de memórias.
memória, memória declarativa e memória implícita, certo? A memória implícita, eu não vou entrar nessa fala de hoje, eu vou focar na memória declarativa. Por quê? É nesse tipo de memória que a gente vai explorar os conceitos da psicologia cultural, para a gente entender uma memória numa perspectiva cultural, certo? E o que é essa memória declarativa? São memórias que são complexas e que são externalizadas a partir de narrativas. Então, existe uma diferença de, por exemplo, eu lembrar o que é que eu comi ontem no almoço e eu lembrar dessa viagem que eu fiz nas minhas férias há 20 anos. O que eu comi ontem no almoço, a gente chama de memória episódica. Então, ontem eu comi arroz, feijão sei lá, carne guisada. O que eu fiz há 20 anos atrás, em que eu vou falar, ó, eu fiz uma viagem, nessa viagem foi bem divertida, estava com minha família, eu sofri um acidente, eu quebrei uma perna. A gente chama de memória declarativa, em que eu posso externalizar ela a partir de narrativas. E por que o foco nela, para a gente falar da memória numa perspectiva cultural? Por quê? Porque esse é o tipo de memória que mais está suscetível a modificações, certo? Isso é importante a gente pontuar porque a memória numa perspectiva cultural, ela é entendida como algo processual. A memória é um processo. Sendo um processo, está sujeita a modificações. Os outros tipos de memórias também. Então, eu posso falar um número de telefone aqui e, por um lapso, trocar um número por outro, né? Mas isso pode ser considerado simplesmente como um lapso de memória, né? Um pequeno erro que deu naquele padrão de comunicação quando eu coloco o estímulo. Quando eu falo de modificações mnemônicas, modificações de memória, eu estou falando de algo que é mais complexo, no sentido de que não é simplesmente um lapso de memória, mas simplesmente uma modificação, seja ela consciente ou inconsciente, certo? E que, de fato, essa modificação expressa a natureza de como a memória ela funciona. Ela funciona como? Não como esse processo de recuperação literal o tempo todo. Então, a gente não lembra sempre das coisas literais o tempo todo. Se a gente assiste um filme, a gente vai contar esse filme para alguém, a gente não conta literalmente as 2 horas de filme. Então, a gente sempre conta algo reduzido. A gente tem essa... ocorrem essas omissões nesse processo mnemônico, a gente chama de omissões. E, além disso, a gente modifica aquilo que foi visto, no sentido de que eu externalizo algo diferente do que eu internalizei. Tem uma modificação aí, né? Que é o que acontece entre os processos de internalização e de externalização. Então, geralmente, eu internalizo algo, eu internalizo informação e eu externalizo de forma diferente. Essa externalização diz respeito ao quê? A como eu, pessoalmente, signifiquei aquilo que foi internalizado anteriormente, né? Essa diferença do que acontece entre os processos de internalização e de externalização é o que a gente chama de mudança mnemônica, né? É o que mostra como a memória processual ela está sujeita a modificações. Mas aí, antes da gente entrar, de fato, nessa ideia de memória como processo, é importante a gente discutir um pouco sobre a visão mais popular, sobre o que é memória mais popular, inclusive do senso comum, né? O modelo de rede neural que eu apresentei aqui também é um modelo bastante popular, né? Sobretudo na literatura científica. Até porque é um modelo vigente, enfim, em termos fisiológicos, como eu falei antes, não tem como fugir, né? Então, nada do que a gente vai falar aqui em perspectiva sociocultural vai negar os aspectos fisiológicos. É aquilo ali, certo? Como dizia a nossa saudosa maninha, Tati, enfia um prego na sua testa,
né, que nada disso que a gente vai falar aqui funciona. Signos, significado, né, enfim, um prego aqui não funciona nada. Então, os modelos biológicos, fisiológicos, eles são bastante importantes, né, e aí a gente não nega eles. Né? Sendo que em termos cognitivos, certo? Eu começo a ter modelos que são concorrentes e que vão tentar explicar como essa memória, em termos fisiológicos, ela é expressa a partir dos fenômenos sociais. E aí a gente tem um primeiro modelo experimental que foi proposto por Ebbinghaus, aí no finalzinho do século XX, não, finalzinho do século XIX, início do século XX. E esse modelo a gente chama de memória por inscrição ou memória como local de armazenamento, que é aquele tipo de memória que é aquela ideia de memória que a gente considera que a gente está guardando informações em nossa mente, então nossa mente se torna esse local de armazenamento, e simplesmente quando a gente precisa, a gente vai lá e recupera as informações quando a gente quer, certo? Esse tipo de memória ele é bastante criticado, né? Por quê? Porque ele não leva em conta justamente os aspectos sociais e culturais que influenciam nesse processo de recuperação dessas informações. Tanto que, empiricamente, a gente observa que nem sempre a gente rememora as informações de maneira literal, certo? E aí, como o Ebbinghaus, ele propôs isso, né? Ele fez um experimento consigo mesmo, chamado de lista de sílabas sem sentido. Então, ele fez, né, ele montou várias listas de sílabas com 3 letras, tipo essa sequência aí, CBC, e ele repetia essas séries. E, à medida que ele ia repetindo, depois de cada repetição, ele ia tentar lembrar dessas listas. E aí, o que é que ele percebia? Ele percebia que quanto mais ele repetia essas séries de sílabas, mais difícil ele esquecia. Mais fácil ele lembrava e mais difícil ele esquecia. E aí, a partir disso, ele construiu uma curva do esquecimento, que é simplesmente bem simples. Quanto mais ele repetia uma informação, com mais facilidade ele lembrava depois. Tipo quando a gente decorava a tabuada lá na escola. A gente repetia. Quanto mais a gente repetia, depois era mais fácil lembrar. De tanto a gente ouvir uma música, a gente consegue decorar ela. Então, esse método da repetição, né, de Ebbinghaus, né, que considera a memória como local de armazenamento, influenciou e muito os estudos na área de educação. Principalmente aqueles que tentavam relacionar a ideia de memória com a ideia de aprendizagem. Principalmente. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de uma relação entre memória e aprendizagem, a gente tem 2 processos que são extremamente dependentes entre si. E se eu considero a memória como esse local de armazenamento, se eu considero que a minha memória ela vai melhorar a partir do momento que eu repito as informações e reproduzo elas, eu vou levar isso para os processos educacionais. E aí, como consequência, certo? Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter a adoção desse modelo de aprendizagem, de que a aprendizagem é o quê? É esse armazenamento de informações e a reprodução dessa informação de forma mais literal possível quando necessário. Ou seja, numa avaliação na escola, né, o aluno ele tem que responder exatamente aquilo que está no livro. Ele tem que responder exatamente aquilo que o professor disse em sala de aula. Então, o problema se torna justamente esse. Então, a minha noção de aprendizagem, que vai caminhando com a minha noção de memória lado a lado, né, se torna essa visão conteudista e tradicional da aprendizagem, que não dialoga com o quê? Com os aspectos empíricos que a gente observa hoje em dia. A gente sabe que a aprendizagem o processo de aprendizagem é muito mais amplo do que simplesmente
um processo de recuperação de informações que foram memorizadas. A gente sabe que o processo de aprendizagem é muito mais complexo, que diz respeito a uma aplicação desses conceitos aprendidos em diversas situações e contextos. A gente sabe que a aprendizagem diz respeito a uma ampliação desse conteúdo a partir dos significados pessoais que eu construo em cima dele. E nada disso, certo? O modelo de memória como local de armazenamento dá conta de explicar. Certo? Até porque, mais uma vez, empiricamente, a gente observa que a coisa ela funciona de forma diferente. Porém, esse é um modelo de memória bastante popular. Certo? E ainda hoje, os estudos educacionais, né, ainda consideram a memória como local de armazenamento, seja para criticar a memória e aí excluir ela totalmente dos estudos sobre aprendizagem, o que é bastante danoso isso, né, porque eu considero a memória como algo que não deve influenciar a aprendizagem, porque memorizar é ruim, reproduzir é ruim, então eu acabo que eu deixo de fora uma variável muito importante para entender como o sujeito aprende, sejam em estudos, né, principalmente na cognição mais dura, né, que ratificam a questão de que a aprendizagem e memória se relacionam entre si a partir dessa capacidade do sujeito de reprodução de informações, né? Que é um modelo que pode funcionar para certas situações, mas para outras não. Como lá no PAC a gente está preocupado com a aprendizagem de conceitos científicos na física, na química, biologia, e esse modelo é extremamente limitado, né? Limitado. Porém, em outros contextos, quando, por exemplo, a gente está falando de aprender a dirigir um carro, a pilotar uma moto, em que tem esse processo de reprodução de ações, de reprodução de informação, a esse modelo ele começa a ser um pouco mais adequado para tentar explicar como a aprendizagem ocorre ali, certo? Apesar das ressalvas. Um exemplo disso é a área de vocês aqui da música, né? Então, para aprender a tocar um instrumento qualquer, você geralmente repete aquelas notas, aqueles acordes, né? Você vai repetir até aquele som ele sair um pouco mais limpo, né? Porém, com as devidas ressalvas, porque tem algo que atravessa o ser humano aí, né? E atravessa a sua relação com o objeto, né? Seja um instrumento musical, seja um carro, seja uma moto, que são as questões culturais aí, os signos e como a gente significa aquilo que a gente está aprendendo, né? Então, sempre vai ter as ressalvas, mesmo a gente adotando esse modelo de memória como reprodução, como local de armazenamento, né? Em síntese, né, é um modelo bastante limitado. E aí vamos, então, entender a influência dos elementos culturais, né, para a gente entender a memória, né? Tati me deu o desafio de falar em 40 minutos. Eu tenho, acho que uns 10. Eu vou tentar desenrolar aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala de elementos culturais, o que é que a gente tem? Certo? A gente tem os estudos desse psicólogo aqui, chamado Frederick Bartlett. Então, ele tem uma obra muito importante sobre memória e imaginação, esses dois processos, que é esse livro aqui, Remembering, um estudo em psicologia social e experimental. Esse livro é muito importante porque ele tem uma série de experimentos, certo? Experimentos que fogem do padrão de experimento do Ebbinghaus, por exemplo, né, que pensa o experimento como algo mais próximo das ciências naturais, né, isso muito influenciado pela revolução cognitiva, pela primeira, né, em que a psicologia tentou fazer esse movimento de se aproximar das ciências naturais, né, deixando de lado os métodos introspectivos da psicanálise, né, então adotou o experimento, estudos estatísticos, né, etc. Então, o estudo de Ebbinghaus, ele retrata muito isso. Bartlett, ele vem com essa proposta de experimentos, porém não com essa visão rígida,
do Ebbinghaus. Por quê? Nos experimentos do Bartlett e de outros psicólogos dessa mesma época, né, o Vygotsky lá na Rússia, né, o Piaget no Ocidente, um pouco mais depois, né, não isola o sujeito do ambiente. Não isola o participante do experimento da influência dos elementos sociais e culturais. Por quê? Porque no dia a dia é isso que acontece. A gente está o tempo todo sendo permeado por esses elementos sociais e culturais. E aí, essa é uma crítica que o próprio Bartlett faz ao experimento do Ebbinghaus. Por quê? Quando o Ebbinghaus ele faz aquela lista de se vai ser em sentido, ele dá uma justificativa, né? Como eu disse, é o experimento neutro das ciências naturais, né? Que mesmo assim, mesmo lá nas ciências naturais não é nem tão neutro assim, né? Mas o Ebbinghaus buscava essa neutralidade, né? De limpar o participante de qualquer tipo de influência, então vamos colocar se ele vai ser sentido ali, vamos repetir sem influência externa nenhuma, então repetir aquelas listas e depois reproduzir elas, né? E o Bartlett fala, no nosso dia a dia isso não acontece. Então, eu não lido no meu dia a dia com sílabas sem sentido, na rua, no livro, não. Eu lido com palavras que têm significados dentro de uma linguagem, né? Que é um produto cultural. Então, eu tenho elementos da cultura ali que não tem como eu limpar em um experimento. Por quê? Porque, naturalmente, eles fazem parte do desenvolvimento desse processo, certo? E aí, o Bartlett, ele desenvolveu 3 métodos para estudar tanto memória como imaginação. Foi o método da descrição, o método da reprodução repetida e o método da reprodução em série, certo? Ora, o método da descrição era o seguinte, ele apresentava para o participante essas 5 imagens, certo? Rostos de oficiais militares, né? E aí cada imagem dessa era apresentada por um determinado tempo para o participante. E aí o participante, depois desse tempo, tinha que guardar a imagem e descrever como era. Então, por exemplo, a imagem 1 era um rosto com a face virada para o lado esquerdo, usava uma boina, coisas desse tipo, né? E ele fazia isso para cada imagem dessa. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que Bartlett percebeu? Nesse processo de rememorar, certo? Né? De rememorar as características de cada imagem, ele percebeu algumas modificações na memória, que ele classificou como transferências, como importações e como transformações. O que seriam essas transferências? É quando um elemento de uma imagem passava para outra. Por exemplo, o cachimbo está na imagem 3, mas o participante falava que o cachimbo estava na imagem 1, por exemplo. Então, isso é o que ele chamou de transferência. Importações é quando tinham alguns elementos externos e que o participante ele inseria em uma das imagens. Por exemplo, nenhuma das imagens aqui, nenhum dos rostos, nenhuma das pessoas aqui apresentadas usa óculos. Nenhuma usa óculos. E aí o participante falava que, por exemplo, a imagem 2 tinha óculos. Então, isso Bartlett chamou de importação. E ele percebeu algumas transformações também. As transformações diziam respeito a quê? Alguma modificação na própria imagem. Por exemplo, o rosto 1 está com a face virada para o lado direito, mas o participante falava que estava virada para o lado esquerdo. Então, isso Bartlett chamou de transformação. Certo? Método da reprodução repetida. No que consistiu esse método? Ele apresentou para seus participantes esse texto aqui, que é um conto folclórico estadunidense, certo? Guerra dos Fantasmas. E aí, a pessoa tinha que ler esse conto, algumas vezes em voz alta, em velocidade normal, enfim, tinha todo o protocolo lá, né? E depois tinha que escrever tudo que ela lembrasse.
o máximo de informação possível sobre o conto. Essa reprodução se deu de forma repetida, por isso o nome do método, reprodução repetida. Então, essas rememorações sucessivas do texto aconteceram algumas horas depois, umas 20 horas, como eu vou apresentar já, 15 dias, 30 dias e alguns até 6 meses, sem ter contato novamente com o texto original. Então, a pessoa tem que rememorar. E aí ele percebeu também várias características aí da rememoração. Ele percebeu a mesma coisa que aconteceu no outro método. Então, ele percebeu o aparecimento de transferências, de importações, de transformações e também de omissões, que eu já adiantei aqui o que é. Né? Então, foi o exemplo do filme, que eu falei. Você assistiu um filme de 2 horas, você vai contar para o filme, você vai contar desse filme para alguém, você não vai passar 2 horas falando. Você reduz isso aí. Né? Então, é o que o Bartlett chama de omissões. E aí, trouxe aqui alguns exemplos. Né? Por exemplo, se participante H, 20 horas após a leitura, percebam que ele trocou o termo canoa por barco. Acontece algo bem interessante também aqui. E no texto original tem caçar focas e ele lembra de pescar. E aqui é importante a gente pontuar por que acontecem essas transformações aqui, né? Essas mudanças. Porque o texto, aí é como o Bartlett explica, né? O texto, ele é do folclore estadunidense, certo? Então, é uma história que fala de índios que estavam numa guerra, era uma guerra entre espíritos, etc. Certo? E os participantes, quem eram? Eram estudantes britânicos no início do século XX. Então, ele queria ver justamente a influência desses elementos culturais na rememoração. Por quê? O que é que ele notou? E o que é que ele justifica aí? Né? Porque o participante H, por exemplo, ao lembrar de canoa, ele lembra de barco. Porque ele lembra de pescar em vez de caçar focas. Ora, para um estudante de psicologia do início do século XX, um barco é muito mais comum do que uma canoa. A atividade de pescar também é muito mais comum e normal para esse sujeito, para esse camarada, do que caçar focas. E assim ele vai justificando várias alterações que acontecem ao longo do texto, certo? Quem tiver interesse, é um livro bastante interessante para ler, que ele explora bastante essa questão de como as modificações mnemônicas elas acontecem em função de processos imaginativos, certo? É algo que caminha junto aí, ele trabalha com a imaginação também, e como os dois se relacionam com o processo de construção de significados, certo? Vamos lá. E, por fim, o método da reprodução em série. Esse método da reprodução em série, ele é parecido com aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu acho que a maioria aqui já brincou. Então, como funciona o telefone sem fio? Você fala uma frase para uma pessoa, né, fala no ouvido dela, essa pessoa tem que falar essa mesma frase para outra pessoa. O nome do livro. Eu vou escrever aqui. Isso aqui. É o livro do Bartlett. E aí, por fim, o método da reprodução em série, que, como eu disse, é como se fosse essa brincadeira do telefone sem fio, sendo que, em vez de uma frase, era um desenho. E aí, o que é que aconteceu aqui? Vamos lá, aqui estão alguns dados que estão lá no livro. Né? Essa aqui é a imagem original que ele mostrou para um dos participantes, certo? Então, o primeiro participante viu essa primeira imagem aqui, certo? Depois de ter visto a imagem, guardou e fez esse desenho aqui. Essa reprodução 1. Essa reprodução 1 foi apresentada para o participante seguinte, que olhou essa reprodução 1 e fez esse outro desenho. Reprodução 2.
Essa reprodução 2 foi apresentada para outro participante que olhou a imagem da reprodução 2 e fez seu próprio desenho, que foi essa reprodução 3. Assim por diante. E aí percebam que acontece algo muito interessante ao longo das reproduções. Percebam que entre a primeira imagem e a última imagem, certo? O desenho ele ganha formas muito mais simples, né? Aqui está bem complexo, né? Tá alguns riscos um pouco abstratos. Então aqui ele tem traços muito mais simples e o desenho também ganha traços humanoides. Parece mais com um ser humano. É interessante que estava dando aula na semana passada, numa turma, e aí eu fiz esse mesmo experimento com a outra imagem, que também era uma máscara indígena, assim, tipo essa. E aconteceu exatamente a mesma coisa, igual. Foram 10 reproduções, foi igual, a mesma coisa. A gente percebe que ao longo das reproduções, o desenho ele vai ganhando formas mais familiares. Então, percebam que aqui, ó, na reprodução 4, a imagem ela começa a ter cabelo, ganha um nariz, uma boca. Aqui também, ó, reprodução 5. Cabelo, inclusive, tá penteado. Olhos, nariz, boca, cabelo. Aqui ganha sobrancelhas agora. Aqui também tem, né, sobrancelhas. Aqui ganha orelhas. Aqui a reprodução 8 tem algo muito mais simples, mas eu tenho uma forma totalmente humana, né? E o 9 também. Eu tenho uma pequena mudança também na legenda, né? Que antes era porta-retrato de um homem, o original, que fica até a reprodução 6. Na reprodução 7, vira um homem egípcio. Por algum motivo, a pessoa lembrou disso aqui, né? Em vez de porta-retrato de um homem. Né? E aí, enfim, percebam que a forma original vai ganhar traços mais familiares. Isso aqui Bartlett explica como. Ele fala isso aqui, ó. Quando a gente lembra algo, a gente tenta lembrar da forma mais convencional possível. A gente tenta lembrar aquela memória de forma mais familiar possível para a gente. É aquela mudança que eu falei que acontece entre os processos de internalização e de externalização. Por quê? Porque quando a gente internaliza algo, a gente confere a essa coisa os nossos significados pessoais. É o que Vygotsky chama de sentido. Eu não vou chamar de sentido, eu vou chamar de significado pessoal. Tem significados coletivos e significados pessoais. Né? Então, eu dou o meu significado pessoal ou sentido para aquele objeto ali. E esse significado pessoal que eu dou, ele diz respeito ao quê? A todo o meu background cultural que eu tenho. Então, eu tendo a dar formas mais familiares àquela memória que é um pouco mais complexa. Por isso que, às vezes, duas pessoas têm contato com o mesmo objeto, um filme, por exemplo, mas podem lembrar de coisas ligeiramente distintas. Por quê? Porque foi como cada pessoa ali significou aquilo ali a partir do seu repertório de significados pessoais. Certo? E aí, o Bartlett, ele conclui que rememorar é um esforço para significar algo. É um esforço para dar significado a algo. Quando a gente tem, por exemplo, uma lacuna de memória, e a gente tenta lembrar de algo, tipo, onde eu fui aquele dia, ou o que é que eu comi há 10 dias atrás. Esse esforço de tentar cobrir essa lacuna de memória também é um esforço de significar essa memória. Né? E quando a gente significa ela, a gente significa a partir da atribuição de elementos que para você são familiares. É o que o Bartlett chamou de convencionalização. Processo de convencionalização. Que é transformar algo não familiar em elementos que são conhecidos. Então, é um estudante que, em sala de aula, tenta entender aquele significado posto pelo professor a partir dos seus significados pessoais, porque ele tenta dar sentido àquilo ali de alguma forma. Né, a tentar relacionar aquilo ali com algo que para ele
é familiar. Nesse processo, obviamente, as inconsistências conceituais elas vão aparecer e vai ser absolutamente normal, porque é natural desse processo de tentar dar esse significado a esse algo novo que está sendo internalizado, né? Então, todas aquelas transformações mnemônicas, ó, a gente a gente coloca elas, certo, dentro desse grande processo chamado de convencionalização, que é um esforço para dar significação, que é o quê? Que é a formação dessas novas sínteses, certo? A minha tela ainda está aparecendo? Ficou tudo preto agora. Sim, só que agora ficou escura. Deu algum problema aqui. Aí. Se quiser também tentar enviar, para que eu abra aqui, fique à vontade, professor. Tranquilo. Eu não sei o que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu isso, de ficar preto assim. Bem, vamos lá. Já estou indo para a parte final da minha fala. E aí, nessa parte final, é que eu vou fazer algumas relações com a aprendizagem, né, que eu falei antes, com o processo de construção de significados. Já que nós entendemos que rememorar é um esforço para significar algo, de acordo com as ideias do Bartlett. Então, o que é que a gente tem, então, como pressuposto para interpretar a aprendizagem? É que a memória ela é maleável, é sujeita a modificações, a interferências do ambiente, que a memória ela funciona a partir do processo de rememoração, que é simplesmente o ato de lembrar, que é um processo que é semiótico, ou seja, que é mediado e regulado por signos, certo? E a gente acaba fazendo a relação entre a memória e a aprendizagem a partir do processo de construção de significados, certo? São os pressupostos que a gente constrói aqui, beleza? E aí, a gente leva em consideração também que a memória, nessa perspectiva, é um processo adaptativo, certo? Ou seja, eu tento lidar com demandas no ambiente, no aqui e agora, a partir do meu repertório de experiências passadas. E isso me prepara para o futuro, certo? Então, quando eu estou diante de uma demanda aqui, certo? Eu prospecto o meu futuro próximo a partir de minhas experiências passadas. Então, para, por exemplo, construir essa fala que eu estou fazendo agora, certo? Eu me baseei no meu repertório de experiências prévias, né, de slides que eu já tinha, de falas que eu já tinha feito isso em outros contextos, né? Em prol de quê? Prospectando como seria aqui. Então, é um exemplo de que eu tinha uma demanda no presente, eu recuperei, a partir das minhas experiências prévias, né, prospectando algo no futuro, que era a execução dessa palestra aqui. Então, a relação entre memória e a imaginação, né, é uma relação também muito estreita. Por quê? Porque a partir da imaginação que a gente transita entre esse passado de experiências e prospectamos o futuro. Olha. A gente transita entre o passado e o futuro, né, dessa recuperação de experiências e a prospecção, né, de novas coisas. Que é mais ou menos isso aqui, né? A gente está diante de demandas no presente, né? E aí a gente se baseia nesse passado de experiências para tomar decisões. Tatiana sabe falar desse aqui muito melhor que eu, né? Que uso tem, etc. Mas aqui é basicamente para mostrar que a gente tem certos pontos aí, que a gente tem tomadas de decisão, e essas tomadas de decisão, elas são baseadas nesse repertório de experiências passadas, e a partir desse repertório a gente prospecta possíveis futuros, né, possíveis cenários futuros. E aí, no ano de 2021, a gente propõe esse modelo aí, baseado nisso. Tem uma estudante minha de doutorado que ela está trabalhando em cima desse modelo que a gente chama de horizonte
Opa, passou direto. Que a gente chama de horizonte de aprendizagem. Nesse artigo aqui, está como novo horizonte de aprendizagem, mas a gente abandonou esse novo, a gente só está chamando de horizonte de aprendizagem. O que seria esse horizonte de aprendizagem? É essa região no futuro em que o sujeito ele prospecta significados novos a partir de demandas que aparecem no presente. Você diz que a prospecção desses significados novos é em função de quê? Desse repertório prévio de experiências aqui no passado, que é o que a gente chama de conhecimento prévio do estudante. Né? Então, quando tem uma demanda aí, seja uma pergunta que o professor coloca em sala de aula, ou apresentação de um seminário, alguma demanda ali em sala de aula, né? O aluno ele recupera esse conhecimento prévio, né? Ele ressignifica isso a partir do que está sendo colocado de novo no aqui e agora e prospecta esses possíveis significados novos nesse horizonte de aprendizagem, antes de haver, de fato, uma consolidação. Né? E aí a gente relaciona isso aqui com o modelo de zona de desenvolvimento iminente, ou proximal, do Vygotsky. Né? Porque a gente diz, né, a gente faz essa relação em que esse passado de experiências é o nível de desenvolvimento real, né, que o sujeito já sabe. Esse horizonte de aprendizagem está em um nível de desenvolvimento potencial, né, é o que o sujeito ele ainda não consegue fazer ainda sozinho, mas ele tem a potencialidade de, então está nesse horizonte de aprendizagem, e entre um e outro está justamente essa zona de desenvolvimento. Né? Nesse artigo de 2021 e no artigo anterior também, de 2020, a gente mostra um pouquinho isso. Quando a gente começa a mexer pela primeira vez com essa ideia de horizonte de aprendizagem, né? Ainda de uma forma um pouco, nessa época aqui, ainda um pouco confusa, né? Mas a gente tentou ainda, nesse momento, ver isso, né? Como, por exemplo, um passado de experiências de um estudante que envolve o quê? Envolve as aulas de ciências, acesso à internet, né? Televisão, conversa com amigos, todo esse passado de experiências, ele é rememorado diante de uma demanda no presente, quando, por exemplo, tem que responder uma pergunta simples, como a colocada aqui, né? Qual a diferença entre uma substância simples e composta, que a gente estuda lá na química, né? E como isso aqui é prospectado no futuro próximo, que a gente posteriormente chamou de horizonte de aprendizagem, está chamando hoje, né, possíveis novos significados, como isso foi prospectado, né, em termos de diálogo. Né? Então, percebam que, diante da discussão, né, que são dois participantes conversando, né, para tentar responder essa pergunta aqui. Né? Percebam que durante esse diálogo, né, eles vão levantando hipóteses, né? Será que é o gás hidrogênio? Será que é o nitrogênio? Mas isso aqui pode ser um composto, não é? Então, esses levantamentos de hipóteses a gente considera como movimentos imaginativos que a gente está tendo acesso naquele momento, né? Que a gente só tem acesso a movimentos imaginativos quando o sujeito, de alguma forma, externaliza, seja verbalmente, seja através de um desenho, alguma coisa, né? Então, a gente está tendo acesso ali a esses movimentos imaginativos, né? E considerando que essa prospecção está, né, acontecendo ali naquele horizonte de aprendizagem, né? Algo que ainda não está se consolidando, né? Mas com base nessa recuperação de experiências prévias, né? O sujeito vai tentando buscar uma solução para aquele problema. Ao final disso tudo, o que é que a gente tem? O que é que a gente busca? Ver como aquele significado que, ao final, foi consolidado foi em função da ressignificação desse conhecimento prévio. E essa ressignificação do conhecimento prévio tem relação com o quê? Aquelas modificações mnemônicas que o Bartlett pontua. Então, pode ser através de omissões, de transformações, de transferências, de importações, né? Isso foi o que eu fiz lá na minha tese. Sem falar de imaginação ainda, tudo isso foram desdobramentos, né? Tudo isso aí veio depois. Sem falar de imaginação, sem falar de horizonte de aprendizagem, nem nada disso. O foco era a memória e ver como a memória ela influenciava na aprendizagem. E aí a gente viu isso, que esse conhecimento prévio ele é ressignificado no aqui e agora
E essa ressignificação se dá através dessas modificações mnemônicas, né? Através das omissões, das transformações, né? Todas aquelas transformações que o Bartlett mostra lá no livro dele, certo? Por fim, né, ponto 3 questões aqui a serem exploradas, né? A relação entre memória e imaginação, acho que é um campo bastante fértil de pesquisa em qualquer campo, né? Para vocês da música, eu acho isso muito importante ser explorado, né? Então, como um repertório musical prévio de um sujeito pode ajudar ele, por exemplo, a improvisar no aqui e agora, né? Levando em consideração que essa improvisação ela pode se dar a partir dessa prospecção imaginativa, né? Tipo, né? O que é que ele vai fazer, o que é que o músico ele vai fazer naquele futuro imediato ali, né? E diversos outros campos, eu acho muito importante estudar a relação, né? Não apenas a memória, não apenas a imaginação, mas a relação dos dois juntos, né? A relação dos três, né? Que é o que o nosso grupo está tentando fazer agora, né? Em alguns projetos, né? Então, a relação entre memória, aprendizagem e imaginação, né? E também memória e desenvolvimento humano, aí eu coloco isso aí mais para o pessoal da psicologia mesmo, né? Então, isso aí é papel deles aí. É tentar entender melhor, né, essa relação, né, entre aspectos mnemônicos, né, e o desenvolvimento humano. Ok? Peço perdão por ter passado um pouquinho da hora, mas muito obrigado pela atenção, pela paciência. Mais uma vez, muito obrigado, né, a professora Tatiana, a professora Aline, a professora Bernardina, pelo convite, pela recepção. E, mais uma vez, parabéns ao DPEM pelos seus 10 anos e muito obrigado. Nós quem agradecemos. Brilhante fala, né, explanação do professor João. Ficamos muito, muito satisfeitos, né? Embora o tempo tenha sido muito curto, viu, Tatiana? Já reivindicamos aqui um novo momento. Muito, muito, muito importante, né? A fala do professor traz... Mas eu não interrompi para deixá-lo à vontade, né? A gente diminui o tempo das perguntas, mas aí deixa de falar. As interlocuções agora, viu? Sintam-se à vontade para o nosso debate. Eu já vi que tem alguém aqui que já, né, fez um estudo nesse sentido, Jonas, e aí eu acho que ele tem algo a colocar, né, Jonas, também, nessa perspectiva. Gostaria de aprofundar, parabenizar desde já, né, o professor, e dizer que as portas do DPEM estão sempre abertas. A professora Tatiana também, ao final, queria dar um recadinho, né, professora? Sim, sim. Eu posso começar? Sim. É muito, muito prazeroso ouvir os avanços, né? Eu acompanhei de perto aí, João, construindo esse modelo, né? Lá desde a qualificação dele lá no doutorado, né? As ideias inéditas que ele trouxe, né? E que Ian ficou logo apaixonado, mandou logo ele escrever um livro. E foi muito bom isso, ver como... Que não saiu ainda. Está em fase de escrita, assim, aos passos bem lentos, bem lentos. É porque está sendo curado, né? Está sendo curado. Essa cura leva tempo. E aí tem um dos meus orientandos, acho que o Renato está aí, ele estava, não sei se ele está aqui ainda, e aconteceu uma coisa bem interessante que não foi objeto da nossa investigação específica, mas tem tudo a ver com memória, que ele fez o PIBIC dele, o último, né, vendo essa questão dos músicos práticos. E aí, como é que os músicos práticos, que não leem partitura, fazem para lembrar das músicas, dos repertórios? Aí você falando disso, eu fui lembrando, né? Na verdade, a gente queria ver como era que outros tipos de registro, já que eles não leem partitura, que outros tipos de registro eles podem fazer na vida profissional deles, né? Que tem aí músico prático que toca melhor do que músicos versados aí em várias áreas teóricas. E foi muito interessante, ele concluiu agora, tem uns registros disso,
e como esses músicos, eles criam uma nova linguagem, uma nova ancoragem para não esquecer, ou melhor, para rememorar a introdução de cada música, por exemplo. Então, eles criam um desenhozinho lá, e aí o que é que acontece com esse desenho? Esse desenho, ele tem uma ligação direta, não é um desenho, digamos assim, original, inédito. Ele pega aquilo que está lá posto convencionalmente numa partitura e dá um significado novo para ele. Então, ele bota lá eu não sei nem o nome das notas lá, mas faz aquele negocinho assim, com um negocinho lá para cima, e ele coloca ali e escreve sílabas para ajudar ele. Tem um que escreve pom, pom, pom. Aí, quando ele lê isso, ele lembra qual é a música. Então, vai se trazendo os elementos daquilo que ele conhece, né, daquilo que é dessa convencionalização. E é muito interessante, porque não importa qual será o contexto investigado, mas aqueles elementos, né, e aí para os meninos que estão começando agora a psicologia, cultural semiótica, que a maioria que está aqui são alunos de psicologia, não são os de música, do curso de psicologia, vocês observam que aqueles conceitos todos que a gente vê, assim como esses conceitos que o professor João trouxe, eles vão ser utilizados em quaisquer contextos, em quaisquer fenômenos que vão estar sob investigação, né? Como investigou Jonas, que está aqui. João estava na banca de Jonas, né? Jonas está querendo ir para o mestrado e investigar, continuar investigando isso aí, né, Jonas? Queres falar? Eu acho que ele está no trabalho dele. A gente não está te ouvindo, não, Jonas. Tu está sem poder falar, Eu acho que ele não está ouvindo. Eu acho que ele não está ouvindo, não. Estás ouvindo? Está ouvindo. Ele não está falando, mas está ouvindo. E aí, João, a minha pergunta para você, depois dessas observações, é que a gente estava falando um pouco no último webinário com a professora Karina, é dessa relação que se tem entre imaginação, memória, né? Ela pontuava algumas questões em relação a isso, no que diz respeito a esse esforço que tem sido feito para definir melhor esses processos cognitivos. E aí, como você vê esse diálogo entre a imaginação e a memória? O ponto aí, Tati, que eu acho, porque assim, a gente mesmo, e aí eu me coloco, né, nesse meio, mesmo advogando, né, por um olhar mais sistêmico, mais complexo no mundo, né, esse olhar mais interdisciplinar, né, esse olhar mais holístico, mesmo a gente advogando por isso, a gente sempre cai no cartesianismo. Né? Então, a gente sempre fica com essa tendência de separar os processos, de separar as partes, as categorias, né? E eu acho que a gente pecou muito, né, ao longo dos anos, das décadas, a gente como ciência, no todo, porque a gente sempre ficou com essa tendência de separar as categorias, de separar as partes para entender o todo. E aí, hoje, o que é que a gente faz? A gente fica correndo atrás de entender essas conexões, né? Porque na vida ordinária, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Memória e imaginação está atuando ali, percepção, atenção, né, aspectos fisiológicos, cognitivos, culturais, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente tem a tendência de sempre fatiar, né, recortar para poder entender, né, mas aí acaba a gente perde essa visão do todo, né? Por isso que um dos pontos que eu coloco aí é a importância, né, do estudo dessas relações.
Agora, o que é que eu pontuo aí? Essas relações elas têm que ser colocadas e estudadas dentro de uma mesma perspectiva. Porque se eu for... e aí eu vou dar um exemplo da educação, né? Muitos artigos que você abre para ler, né? Alguns, na verdade, não, sempre critica processos mnemônicos, né? E sempre coloca a memória como esse processo não desejado para a sala de aula. Isso é fruto desse olhar cartesiano que eu tive ao longo dos anos, né, da adoção de uma determinada visão, né, que é a memória como local de armazenamento, né, que aquilo ali não pode acontecer em sala de aula. E aí eu adoto um modelo construtivista para a aprendizagem, mas eu continuo interpretando a memória como esse local de armazenamento, uma visão mais tradicional. E aí não vai ter diálogo, e aí acaba que eu coloco a memória de lado. E aí, se eu tento entender essas relações, seja memória, aprendizagem, memória, imaginação, eu tenho que estar dentro de uma mesma perspectiva para poder ter esse diálogo. Então, assim como a aprendizagem, tem outras perspectivas que entendem a memória, que entendem a imaginação, tem perspectivas mais cognitivas, tem perspectivas mais culturais, tem perspectivas construtivistas, mais empíricas, né? Então, se eu pego um modelo mais construtivista, por exemplo, para entender a memória como o modelo do Bartlett, eu posso dialogar com perspectivas mais progressistas, mais construtivistas de aprendizagem. Para a imaginação é a mesma coisa. Então, se eu parto de uma perspectiva, né, cultural, né, eu tenho condições de de entender esse processo imaginativo, né, em diálogo com a memória, a aprendizagem, né, se eu adotar essa mesma visão cultural, né, para as outras. E aí eu consigo estabelecer e entender essas relações, né? Então, é isso. Ok. Obrigada. Professor João, se eu ainda houver um tempinho, gostaria de colocar também uma questão, mas para seu comentário livre mesmo, porque dentro da disciplina, né, Tatiana, na psicologia, a gente trabalha muito essas questões, e uma hora outros alunos trazem, né, esses desafios para a gente, da sala de aula, e aí me remete muito a sua fala em educação, né, a esses processos, e do quanto a gente tem colocado esse terror à memória, né, na educação, quando ela pode e deve ser, né, um grande propulsor aí para o desenvolvimento, né. E aí, minha pergunta é uma questão mesmo, em termos das lacunas, né, culturais que a gente tem com os estudantes, né, na escola, das experiências. Muitas vezes são experiências que não são valorizadas, né, do ponto de vista da escola, do saber sistematizado, mas são conhecimentos prévios, claro. De como a gente poderia otimizar, né, para tornar essa educação escolar mais passiva, né, de construção de sentidos e significados para esses estudantes, dada essas descobertas, esses estudos, né, esse horizonte aí, como o senhor coloca também. Então, eu gostaria de ouvir nesse sentido, como tem avançado, né, a contribuição, especificamente para o campo da educação escolar. Uhum. A gente tem atuações, não vou nem dizer avanços, Aline, mas atuações que são pontuais. Né? Por quê? Para a gente ter algo, de fato, implementado na escola, a gente tem um caminho muito longo, né? Desde o momento que é concebido na academia, né? Que é amadurecido no campo de pesquisa, que chega na universidade, que chega nos cursos de formação de professores e chega na escola. É um caminho muito longo, né? E que também passa por políticas públicas, né? Então, e a gente percebe isso. O que, por exemplo, é implementado hoje na escola, né, são coisas que a gente discutia na literatura há 30 anos. Então, hoje se fala de, por exemplo, de contextualização, né, ensino e tecnologia e sociedade, né? Então, tudo isso na literatura se discute há 20, 30 anos, né?
que está na literatura, que os pesquisadores, né? Mas aí agora, nos últimos 10, 15 anos, é que a gente está pensando na reforma dos currículos da licenciatura, que a gente está implementando, né, componentes curriculares que sejam alinhados com questões decoloniais, né? Mas então, os agora, desafios aí para a construção dessas capacidades superiores estão postos desde a educação, né? A gente não deve esquecer. Exatamente. Né? E quando chega na universidade, que aí, ok, a gente constrói um curso de licenciatura alinhado com essas questões, a gente ainda depende das políticas públicas, né? Senão, né, por isso que muita gente fala, né, que a escola hoje, né, ainda eu tenho uma predominância do ensino tradicional, né, do método tradicional de ensino, né, do ensino expositivo, ainda está hoje, ainda é vigente. Né? Apesar de tentativas de certos avanços que a gente teve, não dá para dizer que está a mesma coisa, né, de hoje e comparado com 30 anos, né? Mudou algo, mudou, né? Mas é um processo muito lento, muito lento. Então, quando a gente fala de psicologia cultural, semiótica, né, da psicologia cultural da educação, né, que também é um campo, né, de estudo, né? Inclusive Pina, tá, tem uma série de livros, né, que é nessa área. A gente ainda está no campo da academia ainda, né? Então, daqui para que isso, de fato, né, chegue nas licenciaturas, chegue na escola, política pública, mais 30, 40 anos, né? Se não tiver nenhuma outra tendência concorrente, né? Porque, assim, quando existem eu sou otimista, viu? Eu ainda metodologias ativas, aí você atropela tudo, né? E em um ano já está nas salas de aula, já está, né? Então... Mas eu sou otimista ainda nesse sentido e acredito que talvez a gente possa implementar um currículo por dentro, né, Tati? Mas sim, eu mesmo faço isso na minha sala de aula, eu não vou esperar a política pública dizer que está autorizado, não. Aí, vez por outra, você percebe um colega que não está entendendo muito bem o que é que você está fazendo, mas aí a gente faz, né? E eu fico vendo assim, a gente está no século XXI, né? Aí concluindo essa primeiro quarto do século, e a gente ainda está no campo da educação, e principalmente falando de escola, querendo muito ainda que os nossos alunos sejam aquelas figurinhas que era objeto do desejo do professor lá do século XX, né? Calado, passivo, só para receber a perspectiva de transmissão do conhecimento. Então, para a gente ter, de fato, uma educação que seja muito pautada naquilo que a gente acredita, que eu defendo demais, que a aprendizagem é uma construção de significados, né? João também é dessa linha, e eu só vou conseguir colocar isso na prática se eu me libertar de uma série de conceitos, de uma série de epistemologia que está ali me guiando, né? E enquanto isso não for feito, eu corro, digo que isso é importante, mas na hora do vamos ver, do miudinho na sala de aula, eu volto para o tradicional. E exijo que meu aluno fique lá sentadinho, né, para me ouvir. E, enfim, é bem essa dinâmica, né? São 7 semióticos, como a gente utiliza na psicologia cultural, que não dialogam, porque são perspectivas completamente opostas, né? Verdade, Tatiana. Muito obrigada, professor João. Obrigada, Tatiana. Olha, aqui temos uma questão do Jonas, né? O Jonas Thiago. Eu vou colocar aqui para o grupo, professor João. Minha questão para o professor João seria no sentido de explorar a construção de significados aplicada à improvisação musical no ato da performance no palco, ou mesmo no ato de uma entrevista com o sujeito, e explorar esse fenômeno mais a fundo. Quero levar isso para o mestrado. Inclusive, Davidson, não é isso? Tatiana, nossa ex-aluna estudante, trabalhou essa temática, se eu não me engano. O Janderson iniciou com o Janderson, terminou conosco, não foi comigo na orientação, você na supervisão, na banca, e aí ele traz justamente essa questão, eu não sei se foi improvisação, mas eu acho que era composição, se eu não me engano, criatividade, algo assim nesse sentido. Muito obrigada. Professor João, sinta-se à vontade, se quiser retomar, está no chat a pergunta.
Certo. Então, é porque eu tô pensando em termos metodológicos, sabe, Jonas? Tipo, como fazer isso no ato do ato da performance. Então, eu acho que você sempre vai ter acesso ali a algo que é retrospectivo. Mesmo que seja no momento após o camarada sair do palco, você pegar para entrevistar, né? E ele vai estar ali ainda, né? Tudo muito recente. É sempre algo que é retrospectivo. Então, assim, metodologicamente falando, eu acho que o mais próximo que você vai chegar, né, de ter acesso à experiência de palco é essa entrevista logo após, certo? E aí, talvez, de repente, você vai ter acesso ali a questões afetivas muito latentes, que isso aí vai acabar, vai te saltar os olhos nos teus dados, né? Aí você teria que explorar também, porque essas questões afetivas vão certamente influenciar nesse aspecto de construção de significados na improvisação, visto que o processo de construção de significados ele é cognitivo e é afetivo também, né? E quando a gente fala de improvisação, quando a gente fala de feeling, né, de improvisar algo, né, as questões afetivas estão ali totalmente, né, envolvidas, né? Então, eu tenho o repertório musical, eu tenho a questão da técnica envolvida ali, né? Mas eu tenho também questões afetivas, né, que vão conduzir ali aquele processo de significação, né? E aí, o ponto será que esse camarada, quando ele for improvisar novamente a mesma música, ele vai fazer da mesma forma? Será que esse processo de construção de significados atinge uma certa estabilidade, assim como acontece em processos comunicativos, por exemplo? Então, vai ter uma certa estabilidade relativa. Isso também acontece no improvisar. Eu acho que isso aí seria algo a ser investigado, né? Tipo, tem músico que cada performance de palco ele vai tocar a mesma música, mas vai improvisar de forma totalmente distinta. Então, o que significa isso? Que ele tá sempre ressignificando, tem uma base de técnica ali que ele mantém, e ali está esse nível de estabilidade relativa de significados, né? Então, acho que são questões aí para você explorar. Bom, como vimos, né, será um grande projeto aí para o estudo futuro no mestrado, viu, Jonas? Fique atento, será muito importante. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão para o professor João nesse momento, ou fazer algum comentário acerca da fala, do que foi debatido, né, que foi expresso hoje na fala do professor João, na tarde de hoje, conosco, né, em comemoração a esses 10 anos, né, profícuos de PEN, para que a gente dê encaminhamento. Podem levantar a mão se desejar ou se pronunciar no chat, tá certo? Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou convidar as pessoas Tá para o nosso próximo webinário, que vai ser em outubro também, dia 22, com a professora Marina Pinheiro, da UFPE. Foi nossa professora, né, João? Embora ela seja muito jovem, ela foi nossa professora, e o webinário dela vai ser sobre signos presentacionais e criatividade, corpo, afeto e linguagem no senso da autoria de vida. Ela tem um laboratório de criatividade na UFPE, né? Então, vai ser também uma oportunidade muito boa. Esses webinários são uma formação ótima para os nossos alunos, né? Porque a gente está aí trazendo as pessoas que melhor dialogam sobre esses temas que a gente selecionou, né? Como o professor João hoje. Então, eu já de pronto agradeço, João, mais uma vez, viu? Muito, muito, muito obrigada. E a gente, quando precisar, vai chamar de novo. Obrigada pela parceria de sempre, tá certo? Obrigado.
Obrigado, pessoal. Nós quem agradecemos, professor João. Se o senhor quiser colocar suas palavras finais, né, Tatiana, nesse momento, fique à vontade, e desde já agradecendo, já convocamos, né, convidamos e convocamos para uma próxima oportunidade de estarmos juntos novamente. Obrigada. Excelente. Muito obrigada, professor, e parabéns, viu, mais uma vez aí, pela sua partilha no dia de hoje conosco. Obrigado. Apenas muito obrigado, né, e estou pronto aí para as próximas. Pode chamar que eu venho. Ótimo, excelente. Muito obrigada. É isso, né, Tatiana? Então, encerramos por hoje, agradecemos a presença de todos, né, e dizemos que, assim, é sempre uma satisfação, né, enorme, esses momentos de formação, de encontro, de partilha de conhecimento e de crescimento, né, porque, de fato, de bem significa realmente mãos na obra, né, na massa e construção coletiva, né, então estamos vivenciando um momento muito importante nesse período de aniversário, que realmente merece ser festejado, comemorado, né, reconhecido, e agradecer imensamente, né, a professora Tatiana, aos líderes, aos professores, aos estudantes, aos pesquisadores, aos estudantes de iniciação, por essa caminhada, né, tão significativa. Muito obrigada. Parabéns a todos. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, crianças. Até a próxima.